Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, a gente vai falar então agora da ferramenta combinados ou acordos na prática. O que é então uma das coisas mais difíceis que eu achei na prática dessa ferramenta? A primeira é a questão na hora de fazer o combinado, todo mundo pode e deve poder falar o que precisa e o que pensa. Esse não julgar, esse exercício de não julgar, né? E de realmente escutar ativamente o que a criança está trazendo para a roda. Uma outra coisa que, assim, essas coisas que eu tô falando fazem toda a diferença no combinado. Você deixar a criança perceber que você realmente está escutando ela, faz ela se sentir parte do processo. A criança dá uma ideia e a gente já rebater dizendo do porquê que não vai dar, não faz a criança se sentir parte de nada. Nem útil, nem importante, nem parte daquilo. Então, não ajuda a prevenir os desafios de comportamento. Né? Não ajuda ela a se sentir parte da solução, não ajuda a aumentar essa vontade dela colaborar com o que a gente está se propondo a fazer ali. Uma outra coisa que é difícil pra gente, uma vez que tá combinado, a gente tem a expectativa de que a criança vai cumprir aquilo. E essa nossa expectativa, muitas vezes ela é irreal, porque a criança tá aprendendo. Ela tá aprendendo a fazer parte disso, a fazer parte de um time, a se comprometer. Ela tá aprendendo a dar a sugestão e ter que fazer, mesmo quando a sugestão dela não é exatamente o que foi decidida pelo time. E isso tudo é muito importante. Quando a gente tem essa expectativa de que a criança vai fazer o combinado e ela não faz, e a gente fica frustrada, e aí reage, né? Ao invés de responder, reage de uma forma não muito positiva, a gente acaba não desincentivando, desestimulando que a criança participe, né, das próximas vezes. E acaba, talvez até uma das coisas que mais prejudica o andamento e a aplicação dessa ferramenta é essa nossa expectativa falsa de que porque foi combinado a criança vai cumprir. E aí quando isso não acontece, a gente tem dificuldade em lidar com a nossa frustração e dificuldade em entender que esse agir, né, do combina, relembra e age, esse agir precisa ser firme e gentil. Ele não pode ser de forma alguma punitivo. Não é uma punição quando alguém não consegue cumprir o combinado. A gente, é um redirecionar da rota, é um ajustar a rota. E uma outra coisa, assim, que quando a gente tem um filho, é uma vida, né? Se vocês aqui têm um filho ou 2 filhos, vocês vão saber muito bem do que eu tô falando. Quando a gente tem um filho, é uma vida, porque você tá ali disponível e disposta para aquele filho. Quando você tem 2, vira tudo muito de ponta cabeça, porque você, às vezes, é muito difícil gerenciar esses 2 que são diferentes, que estão em momentos diferentes de desenvolvimento. Muitas vezes a gente, quando o neném nasce, eu lembro muito dessa sensação com a Júlia. Quando o Arthur nasceu, a Júlia automaticamente virou um gigante. Ela era uma criança, ela era um bebê. E aí nasceu o Arthur e aí ela virou uma criança grande. Ela já não era mais um bebê, porque eu tinha um bebê. Isso relativiza demais. E o que às vezes acaba acontecendo é que a gente daí automaticamente pensa que a criança mais velha, que ainda é uma criança, que ainda não tem muito entendimento de muita coisa, que ainda também está aprendendo, a gente espera que ela faça melhor, ou faça mais, ou tenha comportamentos de uma criança mais velha, que às vezes no caso ela não é, né? Assim, ela é mais velha em comparação com o bebê, mas ela continua sendo uma criança.
Isso pra mim, eu lembro, assim, de muitos erros que eu cometi, muitas vezes que eu fiquei muito frustrada e não fui gentil com a Júlia, porque eu esperava que ela seguisse o combinado. Porque, afinal, ela já era tão grande. E hoje eu percebo isso, porque hoje o Arthur tem a idade que a Júlia tinha quando ele nasceu. E ele é ainda muito pequeno. Então, acho que tem que sempre lembrar isso, né? De ajustar as nossas expectativas para que a gente mesma não tenha expectativas irreais e se frustre sozinha e sem querer desconte nas crianças isso. E tem uma outra coisa que tem a ver também com essa complexidade de dois, assim. Muitas vezes a gente acaba... Ou pode ser também que aconteça com um filho só, mas eu acho que com dois é mais provável que aconteça. Bom, então, outra coisa que acontece muito nessa questão dos dois filhos é que quando a gente tem a tendência a ser mais permissiva e a não conseguir cumprir realmente esse combinar, relembrar, agir. Por quê? Porque você combina uma coisa com o filho mais velho, né? E você tá com o teu bebezinho no colo. E o bebezinho tá mamando, ou tá dormindo, ou tá comendo quando tá fazendo a introdução alimentar, e o teu mais velho tá descumprindo o combinado. E aí, o que você faz? Muitas vezes, a gente não faz. Porque você não quer atrapalhar aquilo que já tá rolando e que tá dando certo. Do bebezinho, se tá mamando, dormindo, whatever, o que tem que ser feito ali com o bebezinho. E aí, a gente não age quando o mais velho já descumpriu e a gente relembrou o combinado. E aí, o que acontece? Aí eu acho que vira uma bola de neve. Por quê? O mais velho não tem o limite, claro, que ele precisa. Se ele está descumprindo o combinado e se a gente já relembrou, ele continua descumprindo, é muito provável, porque acontece essa dinâmica, né? Quando o bebezinho nasce, acontece a dinâmica de que naturalmente o mais velho fica com um comportamento mais desafiador, porque ele começa a sentir que ele quer chamar a atenção dos pais, só que a atenção dos pais, que era inteira só para ele, passa a ser dividida com o outro bebê. E a criança, na grande maioria das vezes, não sabe ainda lidar com isso. Então, ele começa a chamar a atenção nossa através do mau comportamento, que é uma atenção indevida, que a gente chama. Tem um vídeo no Instagram que eu fiz sobre isso, como identificar os desafios de comportamento de onde está vindo. E então, o que acontece? Quanto menos a gente dá o limite, essa criança mais velha que está descumprindo o combinado e está querendo provavelmente chamar a tua atenção, quando a gente entra nessa, entre aspas, de permissividade por não agir, por não fazer esses 3 passinhos e a gente deixa a criança ali com aquele limite não claro, a gente acaba piorando o comportamento dela, porque se ela tá querendo a atenção e o limite para se sentir amada de novo, e a gente não dá essa atenção e esse limite, a gente fica permissiva, ou a gente age, né, naquele momento de forma permissiva, acaba que a tendência é que ela se comporte ainda pior, porque ela tá pedindo o limite, ela está pedindo que você vá lá e interfira. Então, isso aconteceu com a gente aqui no começo, quando o Arthur era bebê. E aí, eu já estudava muito isso, então eu percebi isso de forma rápida e consegui inverter. O bebê, no fundo, se a gente for pensar, o bebê, ele tem muito menos percepção do que a criança mais velha, né? Ele vai sofrer muito menos se você pausar ali o que tá fazendo com ele para atender o mais velho do que o contrário, do que o mais velho ter que esperar porque você tá fazendo algo com o bebezinho. Porque o mais velho já tem uma consciência um pouco maior do que tá acontecendo e já tem essa capacidade de se sentir não amado, de se sentir preterido, de se sentir deixado de lado, muito mais do que o bebê. Além do que o bebê você pode o tempo inteiro carregar com você, né? Ali pertinho de você. Então, de alguma forma ou de outra, ele tá ali com esse contato físico. E o mais velho não, né? Muitas vezes, quando a gente tem o mais velho e tem um bebezinho, acaba que a gente pega muito menos o mais velho no colo. A gente tem esse contato físico muito menos com o mais velho, porque a gente tá, especialmente quando é muito pequenininho, né, o bebê, a gente tá o tempo inteiro ali com o bebê. Então, presta muita atenção nisso na hora de colocar essa ferramenta na prática. O primeiro é não julgar e não punir se o combinado não for atendido, né, não for cumprido. Lembra que às vezes a gente mesmo tem expectativas irreais a respeito da capacidade da criança de cumprir esses combinados. Segundo,
cuidado entre o ser autoritária e reagir muito forte e punitiva quando o combinado não foi cumprido, ou essa questão, especialmente para as mães de dois, que é muito fácil isso acontecer, da gente ficar permissiva e permitir que esse comportamento, esse limite não esteja claro, que acaba realmente virando uma bola de neve. Lembrar, gente, que assim, isso que a gente faz, os combinados dessa educação respeitosa, de buscar sempre trabalhar esse senso de importância, assim, de ser amado com a criança, é tipo caminhar todos os dias e comer frutas e verduras, entendeu? É um trabalho de prevenção. É algo que a gente faz com a criança para que ela se sinta mais frequentemente, se for possível, o tempo inteiro, para que ela sinta que ela é amada, para que ela sinta que ela é parte, que ela é importante, porque assim ela vai diminuir muito os desafios de comportamento e ela vai ter muito mais vontade de colaborar. Quando a gente acredita que a gente é bom, e aí tem a ver os rótulos também, né? Quando a gente acredita que a gente é bom, que a gente é importante, a gente veste essa carapuça também e faz e age de acordo com isso, de acordo com o que os nossos pais acreditam que a gente é capaz. Então entenda e acredite, a criança é capaz de colaborar, a criança é capaz de dar sugestões ótimas. A Júlia, agora eu não lembro direito, assim, mas a Júlia já deu várias sugestões muito boas do combinado que eu nunca teria pensado, e ela chegou nas sugestões sozinha, sabe? E a gente se permitir escutar, a gente também aprende muito com eles, assim. E uma coisa que a gente tem que lembrar, toda essa questão de limite, de segurança, a criança se sentir segura aonde ela tá, né, o limite que permite que ela coloque os pés no chão e saiba onde ela tá andando, e saiba até onde ela pode ir. Isso tudo é trabalhado muito à base da repetição, da frequência e da consistência, né? Então, com o passar dos dias e com o passar do tempo, você sendo consistente, você realmente mantendo a sua palavra, a criança aprende a confiar em você. Quer dizer, bom, eu acho que ela já confia, mas assim, ela aprende que a tua palavra tem valor, que o que você faz, você fala, sabe? E tudo isso na relação fica uma relação muito mais saudável, uma relação de conexão de verdade, uma relação em que a criança não se sente manipulada, em que ela realmente se sente respeitada, né? A gente precisa lembrar que apesar de ser difícil agir, né, quando o combinado não é cumprido, ele também é um sinal de respeito. Ele é um sinal de respeito à nossa palavra, ao que a gente falou, não só como indivíduo, mas como família, né? O que a gente combinou ali como família. É importante a gente respeitar esses combinados também, respeitar essas coisas. E um cuidado muito grande que a gente tem que tomar na aplicação, na prática dessa ferramenta, que para mim também é um aprendizado constante, né? Então, quando a gente fala de não virar autoritário, é muito claro. O que às vezes não é claro é quando a gente, sem querer e bem assim discretamente, usa o combinado como uma forma de chantagear ou de manipular a criança. E aí, primeiro, que isso também não é respeitoso, né? E segundo, que a gente acaba perdendo, acho que um pouco a mão e a linha ali, e o combinado meio que passa a não ter mais tanto sentido se a gente faz isso, né? Então, por exemplo, no exemplo do mercado que eu falei lá, que a Júlia... a gente tinha combinado que a Júlia ia pegar as coisas da prateleira e o Arthur ia colocar no carrinho, né? E aí o Arthur começa a fazer bagunça e a não cumprir. E ali foi um agir muito difícil, eu não tinha muito o que fazer. Eu não ia sair do mercado com o Arthur e largar as compras todas lá. Então o meu agir ficou muito limitado a pegar no colo ou a recombinar algo com ele, a fazer uma nova proposta, né? Mas se eu começo a usar assim... Arthur, mas você não tá fazendo combinado, né? Aí eu também não vou fazer o combinado. Por exemplo, a gente falou que quando chegar em casa você ia comer iogurte, então já não sei mais se eu vou fazer esse combinado porque você não tá fazendo esse combinado comigo. Já usei isso e parece que tá ok, mas no fundo é uma chantagem. No fundo é uma tentativa, quando a gente fica sem ferramenta, normalmente é que a gente faz isso, quando a gente não sabe mais o que fazer, é uma forma disfarçada de manipular a criança. E isso, gente, não funciona. Não funciona, porque daí a criança lá no fundo ela percebe, ou ela vai começar a fazer com você, ou ela vai se comportar mal, porque daí ela se sente assim desrespeitada, né?
Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa que é bem importante diferenciar, e aqui em casa a gente faz questão de falar, o que é combinado, que é dentro dessa ferramenta de acordos, que você chama os participantes e cada um pode dar uma sugestão, e a sugestão vai ser ouvida sem julgamento, e a gente vai chegar numa conclusão juntos, e a gente vai combinar e se comprometer a fazer aquilo que foi combinado, é uma coisa, isso precisa estar claro. Regra é outra coisa. As regras da casa e nas regras da família, as crianças não têm que participar. Não precisa, não é tudo que a criança tem que participar o tempo inteiro. Tem muita coisa, por exemplo, a gente escova o dente antes de dormir. Ponto. Isso não é discutido. Ah, mas eu não quero. Isso não é discutido. A gente vai escovar os dentes antes de dormir. Ou, sei lá, né? Então, aqui em casa a gente tem a regra que a gente assiste filminho, televisão, eles podem assistir no final de semana. É 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Essa é a regra. As crianças não tiveram participação nisso. A gente não sentou junto e conversou e combinou. Isso foi uma regra definida por nós, adultos, responsáveis pela segurança, pela higiene, pela saúde, pelo blá 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 da criança, entendeu? Então existem certas coisas que não são delegáveis. Existem certas coisas que não vão ser negociadas. Só que a gente erra ao chamar isso de combinado. Eu não posso, se eu chego e falo pra Julia, não, mas o nosso combinado é que o filminho é só no final de semana, e às vezes eu falo isso, eu já deixo o limite não muito claro, porque o combinado, ela sabe que ela pode opinar, ela sabe que ela participa, só que desse ela não participou. Então começa a ficar meio estranho e a perder um pouco a força da ferramenta, tanto a força do combinado quanto a força da regra. Então a gente tenta sempre, na medida do possível, que a gente lembra, claro. Não, a regra aqui em casa é que TV é só no final de semana. O combinado é outra coisa. O combinado eles vão optar, eles vão falar, enfim. Ou, por exemplo, um outro exemplo, né? A gente viaja muito com as crianças. E aeroporto é perigoso. É um lugar que tem gente de todo mundo, né? É grande normalmente, tem muita gente. Então, assim, a regra no aeroporto, em lugares assim com muita gente, tem que ficar pertinho da mamãe e do papai. Não precisa ficar grudado, não precisa ficar de mão dada o tempo inteiro, mas tem que ficar pertinho. E se começou a ir muito longe, a gente fala stop, as crianças têm que parar. Isso é uma regra, a gente não discute isso. Agora, filha, olha o exemplo do combinado. Então, filha, a gente vai viajar, por exemplo, vamos viajar pro Brasil. Olha, a gente vai viajar pro Brasil. E a gente vai ter que pegar um avião, a gente vai ficar muito tempo nesse avião, depois a gente vai pegar um outro avião. E no avião não pode ficar fazendo bagunça, não pode ficar gritando, não pode ficar andando, não pode ficar subindo no banco. No avião a gente tem que ficar sentado de cinto. O que vocês acham, ou o que você acha que pode ajudar você a conseguir ficar sentado de cinto mais tempo? E aí eles dão as ideias. Então, normalmente a Júlia fala, deixa eu levar um livrinho, vamos levar esse livro, vamos levar esse lápis para desenhar. Posso levar esse negócio de encaixar, o quebra-cabeça. Ela normalmente vai falar de alguns brinquedos que ela quer levar para fazer isso. E aí a gente conversa, beleza, tal. Eu, por exemplo, não gosto que ela leve quebra-cabeça, porque ele vai perder a peça, depois não vai conseguir montar, vai dar confusão. Mas lápis, ok. Se perder um ou outro, tá ok. Livrinho tá super ok. Então aí a gente vai negociando e é o combinado. Então chegou dentro do avião, começa a fazer bagunça. Júlia, o que a gente tinha combinado? O que a gente podia fazer se você começasse a ficar entediada de estar sentada aqui, de ter que ficar com cinto? A gente podia fazer isso aqui. Isso, qual que você quer? Você quer agora o livrinho? Você quer agora desenhar? O que você quer fazer? Isso é o combinado. Agora, a questão dela ter que andar pertinho da mamãe enquanto a gente tá no aeroporto não é combinado, não é regra. Ela é uma regra, ela não teve opção, ela não teve dizer ali, e é uma regra que precisa ser cumprida para a segurança dela. Enfim, então essas coisas eu acho que a gente é um exercício. Pra mim, tá ficando cada vez mais natural, mas ainda é um exercício. Mas aí a gente lembra lá da ferramenta dos erros, né? E tem uma outra ferramenta também que se chama tempo de treinamento. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Isso é para as crianças e é para adulto também. Então, quanto mais você for treinando e implementando e praticando essas ferramentas, mais vai ficando fácil e mais você vai conseguindo perceber, tipo, você vai percebendo mais rápido quando pisou na bola e vai conseguindo consertar mais rápido.
e vai ficando mais natural você já de primeira fazer certo, né? Tô falando entre aspas porque, lógico, o certo e o errado muitas vezes, né, para cada família vai ser diferente. É isso, gente. Eu queria muito escutar de vocês o que vocês estão achando dessa discussão, dessas conversas. Como que é pra vocês aí? Vocês sentem as mesmas dificuldades que eu ou não? Me contem, falem comigo, não me deixem aqui falando sozinha. Me mandem uma mensagem no @AnaFlaMarques com Z. Essa ideia aqui desses vídeos, desses podcasts, é para que a gente possa discutir, conversar e uma de alguma forma ajudar a outra nessa aventura que a gente se meteu, que é a maternidade. Tá bom? Até o próximo, então.